Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, sua solução financeira. Olá, ouvintes da Interação 98. Eu me chamo Bárbara, sou médica, trabalho com psiquiatria e hoje vamos falar sobre um assunto que muitos pacientes têm dúvida, que são os transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade incluem doenças que compartilham características de medo e ansiedade excessivas. Muitos pacientes têm dúvidas sobre a diferença de ansiedade e síndrome do pânico. Então, a ansiedade é um sintoma, sendo mais frequente associada à tensão muscular, à vigilância em preparação a um perigo futuro. Diante disso, nem toda ansiedade é doença. Ela passa a ser doença quando se torna excessiva, desproporcional, persistente e causa prejuízo na vida do indivíduo, seja ele social, prejuízo social como, por exemplo, evitar lugares públicos, evitar exposição social. O paciente passa a desenvolver isolamento social, dificuldade para fazer amigos, dificuldade para frequentar ambientes diferentes. Isso gera inúmeros prejuízos na vida dele, como perda de oportunidade de trabalho, piora do desempenho escolar e até prejuízos financeiros também. Já a síndrome do pânico ou transtorno de pânico é uma doença em que o indivíduo experimenta ataques de pânico inesperados, recorrentes e que está persistentemente apreensivo ou preocupado com a possibilidade de sofrer novos ataques, ou faz alterações no seu comportamento devido aos ataques, como, por exemplo, deixar de ir para a academia, deixar de frequentar lugares que não são familiares a ele. E o que são esses ataques de pânico? São ataques abruptos, de medo intenso ou desconforto intenso, que atingem um pico em poucos minutos. Podem ser espontâneos, ou seja, não ser desencadeado por nenhum estressor, ou podem ser em resposta a um estresse. Esses ataques eles são caracterizados pela presença de sintomas físicos, Quais são eles? Os mais frequentes são palpitações, a sensação que o coração está batendo acelerado, sudorese fria, as mãos frias, tremores, sensação de falta de ar, que está sufocado, dor no peito, sensação de náuseas, vontade de vomitar, desconforto na barriga, sensação de tontura, sensação de formigamento nos membros e também muitos pacientes trazem o relato que tem medo de enlouquecer ou medo de morrer. O diagnóstico do transtorno de pânico ou síndrome do pânico, ele é clínico. Ele é feito por um médico psiquiatra capacitado e na consulta o médico vai avaliar os sintomas do paciente. Geralmente não são necessários exames laboratoriais ou exames de imagem para se fechar o diagnóstico. A gente faz uso desses exames quando a gente precisa fazer diagnóstico diferencial com outras doenças. O que é isso? Pensar em outras doenças que não seja transtorno de pânico. Neste contexto, eu quero enfatizar uma dúvida bem frequente dos pacientes que sofrem de ataques de pânico, que é o medo de estar sofrendo um infarto do coração, como eles dizem. Então, apesar de compartilharem essas características, que é a dor no peito, o paciente que tem ataque de pânico sente dor no peito e a pessoa que sofre de um infarto no coração sente dor no peito, essas duas doenças elas são completamente diferentes. O infarto, o paciente terá alteração do eletrocardiograma, terá alterações de enzimas cardíacas e geralmente é um perfil de paciente característico, que tem fatores de risco cardiovascular, como por exemplo hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, apesar que ambas as doenças chegam no pronto-socorro, e cabe ao profissional que vai avaliar aquele paciente descartar sintomas de gravidade, como um infarto do coração, e posteriormente tratar o transtorno de pânico caso ele seja bem diagnosticado. Esse medo de doenças graves, como por exemplo o infarto do coração, é muito frequente nos pacientes que sofrem de transtorno de pânico, É algo bem frequente, pois além da preocupação acerca dos ataques e suas consequências, os indivíduos que sofrem do transtorno de pânico relatam sentimentos constantes ou intermitentes de ansiedade, que são mais amplamente relacionados a preocupações com a saúde em geral e com a saúde mental em específico. Por exemplo, indivíduos com transtorno de pânico frequentemente antecipam o resultado catastrófico de um exame de um sintoma físico, por exemplo. São pacientes que são mais vulneráveis a efeitos colaterais de medicação, são relativamente intolerantes a isso. Além disso, pode haver preocupações acerca da capacidade de concluir as tarefas ou suportar estressores diários.
E falando-se de fatores de risco para isso, existem alguns fatores de risco para a pessoa desenvolver ansiedade, né? Ansiedade doença, e para desenvolver o transtorno de pânico. Eu gosto de frisar algum deles, os fatores relacionados ao temperamento da pessoa, à personalidade. Algumas pessoas têm dificuldade de gerenciar o estresse, o que a gente chama na psiquiatria de neuroticismo. Então essas pessoas estão mais propensas a desenvolver uma ansiedade e doença. Além disso, temos fatores ambientais. O estresse crônico é um fator importante para a ansiedade e doença. A história de trauma ou experiências de vida estressantes, problemas na infância, né, estressores na infância. O tabagismo, né, já falei anteriormente dele, ele é um fator de risco também para o ataque de pânico, né, e para o transtorno de pânico também. Além disso, fatores genéticos. Pessoas que têm pais que têm diagnóstico de transtorno de pânico ou de depressão ou de transtorno bipolar, tem um risco aumentado para desenvolver o transtorno de pânico. Então, filhos de pais que têm transtorno de pânico têm maior risco de ter o transtorno de pânico. E com relação ao diagnóstico dessas condições, eu já falei anteriormente que ele é feito de forma clínica, né? Não há necessidade necessariamente de exames complementares por médicos capacitados, psiquiatras, né, especialistas na área. E geralmente utilizamos nesse diagnóstico, lá na nossa consulta, aplicação de escalas. Eu gosto muito de aplicar escalas. Escalas, elas ajudam a gente a melhor caracterizar a gravidade de cada transtorno e captar as alterações na gravidade ao longo do tempo. Reforço com os pacientes a importância de sempre buscar profissionais capacitados que tenham treinamento para atendimento psiquiátrico, né? Pois a cura do transtorno de pânico, ela existe, assim como de outros transtornos ansiosos, e é extremamente importante que o paciente busque o tratamento precoce, né? Quanto mais precocemente esse paciente é tratado, menos prejuízos ele terá. E o tratamento envolve o uso de medicações, mas principalmente psicoterapia. Atualmente usamos a psicoterapia na modalidade terapia cognitivo-comportamental, em quem tem sucesso, né? O uso desse tipo de terapia é muito bem sucedida nesse tipo de doença. E se você ouvinte apresenta tais sintomas, né, ou tem um familiar com quadro semelhante, não hesite em buscar ajuda e tratamento com o médico psiquiatra. Quero reforçar algumas orientações de cuidados para quem sofre do transtorno. Evitar a cafeína. A cafeína pode piorar e aumentar a frequência, né, das crises. Uso de drogas também. Em casos de crise, eu oriento os pacientes ou aos familiares que possam ajudá-lo, né, levar o paciente para um ambiente mais calmo, que tenha pouco barulho, poucas pessoas. Algumas técnicas de relaxamento, principalmente relaxamento muscular, elas são úteis nesse momento. E, acima de tudo, buscar ajuda médica, buscar um psiquiatra bem capacitado, né? Eu gosto muito de psicoeducar o paciente no sentido da busca de um profissional realmente especialista, que tenha RQE, né? E que faça seu tratamento e você consiga restabelecer sua saúde, certo? Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$24.500. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$19.900. Travessa Miguel Nunes 32, Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 84 99208 2619.